Olá, eu sou Renata Gereissati e atualmente sou doutoranda pela Unicamp, desenvolvendo a pesquisa Patrícios em Rede, a interferência dos imigrantes sírio-libaneses no processo de urbanização paulistana, sob orientação da professora Maria Estela Bresciano. No último ano recebi uma bolsa de estágio no exterior, com financiamento da FAPESP, e hoje vou apresentar para vocês um recorte dos resultados dessa pesquisa, intitulado Passaporte Carimbado, o Salvo-Conduit e a institucionalização da identidade sírio-libanesa nos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial pode ser compreendida utilizando distintas perspectivas de análise, que podem privilegiar os conflitos bélicos, as relações diplomáticas entre os países que se envolveram na guerra, o resultado da assinatura de tratados que impactaram na formação de uma geopolítica. A relevância desse episódio é destacada por diferentes autores. Para o historiador Eric Hobsbawm, ele representou o fim dos impérios e de uma forma de organização política que perdurou por grande parte do século XIX e XX. Para a filósofa Rosa Luxemburgo, a guerra foi o resultado do desenvolvimento capitalista, que buscava a conquista dos mercados mundiais para assegurar as condições necessárias para a acumulação do capital, sendo, abre aspas, a expressão política do processo de acumulação do capital em sua luta para conquistar as regiões não capitalistas que não se encontrem ainda dominadas. O período entre os anos de 1908 e 1925 foi marcado por inúmeras disputas a respeito de nacionalismos, leis de cidadania e fronteiras que mobilizaram os imigrantes sírio-libaneses a se articularem em diferentes projetos políticos que procuravam impactar no porvir de seu país. E apesar de seu importante papel, poucos estudos que tratam sobre a questão da Primeira Guerra e sobre o fim do Império Turco-Otomano abordam essas questões. Muitos otomanos haviam recentemente se tornado cidadãos estadunidenses e lutaram em nome da Tríplice Entente. A atuação desses recrutadores funcionava como uma ação política para a independência da região com relação ao Império Turco-Otomano e lhes atribuía também prestígio, uma vez que passaram a se relacionar diretamente com os membros dos governos dos países que os receberam, para que pudessem emitir os documentos necessários ao alistamento desses soldados. Ainda que não houvesse uma homogeneidade nos objetivos de todos os grupos, havendo a oposição dos favoráveis a uma grande Síria e outros da independência do Líbano, nesse momento, ambos se uniram em prol da oposição a uma turquificação. Como o governo francês não fornecia uma nacionalidade permanente, mas sim um documento para o intervalo da guerra, muitos temiam que fossem acusados de traição pelo governo otomano, e por isso os números de recrutamento foram tão baixos. Ademais, havia o receio de se tornarem parte de uma política francesa, incitando e exacerbando a disputa entre cristãos e otomanos. Sendo assim, muitos optaram por se alistar no exército canadense. Enquanto os franceses viam de maneira simbólica sua união com os sírios no fronte, não lhes fornecendo a cidadania, os americanos trataram seu exército como uma forma de americanização, atribuindo a possibilidade de naturalização para aqueles que prestassem serviços. A questão dos passaportes era bastante significativa para uma parcela da colônia de sírios espalhadas pelo globo. Os salvo-condutos se tornaram o único meio legal dos sírios que desejavam se repatriar para o Oriente Médio. A França tornou parte da Síria e do Monte Líbano como áreas de seu protetorado, reclamando pelos acordos de guerra, em especial o Tratado Secreto de Sykes-Picot, firmado com a Inglaterra. Contudo, nacionalistas árabes, sob a organização de Emir Faisal e grupos sírios e libaneses do estrangeiro, questionaram esse domínio, fazendo com que a França, para aplacar esses protestos, reivindicassem os imigrantes sírios no exterior através do fornecimento desses passaportes. Uma vez que o Império havia sido dissolvido e o futuro da região ainda estava sendo discutido, não havia uma autoridade legal para oficializar esses documentos.
Ainda que parcelas significativas desses imigrantes já dispusessem da naturalização em suas sociedades receptoras, a maioria continuava a possuir um passaporte otomano e a manter sua nacionalidade. Esses passaportes permitiam que os comerciantes tivessem acesso privilegiado aos mercados neutros da América Latina e dos Estados Unidos. Por meio desses passaportes, a França foi capaz de garantir o monopólio dos meios legítimos de movimento entre a Síria e seus imigrantes, cabendo a ela decidir quem poderia voltar e quem seria rejeitado. A concessão dos passaportes era restrita aos cidadãos. A identidade síria nas Américas foi uma questão complexa, e embora ainda fosse compreendida como uma identidade racial, como estabeleceu o processo judicial de Down versus Estados Unidos no ano de 1915, era difícil diferenciar turcos de sírios. De maneira mais contundente, os sírios eram associados ao cristianismo, enquanto os turcos eram muçulmanos. Sendo assim, legalmente, os sírios eram uma categoria legal distinta de outros nacionais otomanos. Como a gente pode ver, neste processo, a questão da branquitude foi discutida de maneira diversa para sírios e para turco-otomanos. O episódio de James Fay também revela as inconsistências da lei estadunidense a respeito da identidade síria, demonstrando como vários otomanos poderiam clamar por esse direito pós-1918. Esse esquema de fraude de passaportes envolveu turcos, curdos, o cônsul francês, a divisão de passaportes e imigração e o consulado espanhol. A Grande Guerra representou inúmeras mudanças para as nações que compunham o Império Turco-Otomano e impactou na vivência dos imigrados. A dificuldade envolvendo a produção de documentos legais, em especial relacionadas aos passaportes, foi significativa para uma parcela da colônia. Por meio desses passaportes, a França foi capaz de garantir o monopólio dos meios legítimos de movimentação desses imigrantes, decidindo sobre a movimentação dessas pessoas. Apesar dessa concessão ser restrita aos sírio-libaneses, as questões raciais que envolviam esse período foram bastante discutidas e revelam as inconsistências nessa lei e demonstram as divergências raciais entre esses imigrantes.